Bom, explicando os exercícios que eu citei no vídeo sobre a aula sobre problemas de área, os alunos vão resolver os exercícios da página 32, na seção lápis na mão, da página 33, 34, 35 e 36. Então, eu vou explicar esses exercícios para que os alunos possam resolver aí em casa com ou sem o auxílio dos pais, né, dos responsáveis. Mas é bom que os pais acompanhem sempre. Vamos lá para o número 1. Ó, no número 1 está escrito: quantos metros quadrados há em 1 hectare? O que o aluno tem que lembrar? Que 1 hectare é a multiplicação lá de 100 vezes 100. Então, ele vai fazer esse cálculo e vai dizer quantos metros quadrados vai dar, tá? E vai completar lá. No número 2. No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Copie os trechos, escrevendo as frações com números. Então, o aluno vai olhar lá no texto, vai ver qual é a fração, vai escrever por extenso, como está escrito no texto, e ao lado vai escrever em forma de fração, em forma de número, tá? Na letra B está pedindo: marque X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração... Deixa eu ver aqui. A fração do território brasileiro ocupada pela Amazônia Legal. Ele vai voltar lá no texto e ver qual é a fração que corresponde ao território brasileiro, né, ocupada pela Amazônia Legal. E ele vai marcar um X nessas figuras que representam essa fração. No número 3. Juntando 100 hectares, formamos 1 km quadrado. Veja. Então, vamos imaginar que esse quadrado aí, ele tem 100, ó, 100 não, né? 1, 2, 3, ou seja, 100 vezes 10 dá 1000. Né? Porque, lembrando aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou explicar. Aqui tem 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare de área. Ou seja, se tem 1 hectare de área, cada pedacinho aqui vale 100 metros, né? Porque lembrando que 1 hectare é a multiplicação de 100 vezes 100. Então, se dentro desse quadradinho tem 1 hectare, cada ladinho de cada quadradinho mede 100. Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos na primeira linha, significa que cada lado de cima desses quadradinhos tem 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, nós podemos dizer... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Nós podemos dizer que aqui, ó, tem 1000 metros. 1000 metros é equivalente a 1 quilômetro. Por isso que está assinalado ali 1 quilômetro, certo? Então, nós temos 1 quilômetro deste lado e 1 quilômetro deste lado. Agora, vamos observar o que as perguntas estão pedindo. Meu Deus, que difícil. Vamos lá. Faz parte. Letra A. Quantos hectares há em 5 km quadrados? E em 10 km quadrados? Lembrando o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar, certo? 1 hectare é 100. Então, você vai fazer o quê? 100 vezes 5, né? Porque 1 km quadrado tem 100. Ali que a professora explicou. Então, vamos calcular 5 vezes 100 e 10 vezes 100 para saber quantos hectares vai ter em 5 km quadrados e em 10 km quadrados, ok? Na letra B, quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? Lembrando que 1 quilômetro quadrado é 100, certo? 1 quilômetro quadrado desculpe, quantos hectares há em 0,5 quilômetro quadrado? 0,5 é meio quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado é 100. Então, é só fazer a divisão, né? Metade de 100, quanto que é? Na letra C está perguntando: volte ao texto sobre as terras indígenas, localize a área aproximada do território brasileiro e copia aqui. Depois responda: quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente? Vai ter que ler no texto também.
E a outra pergunta que está dentro da letra C também. Complete a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. Então, tá escrito ali 8.500.000, e daí você vai completar essa frase aí, certo? Já lá na letra D, que é na página 34, tá pedindo. Agora localize no texto a informação sobre a área da Amazônia Legal e copia a seguir. Então, ele vai olhar lá no texto quantos quilômetros quadrados tem a área da Amazônia Legal. E vai responder quantos hectares tem a Amazônia Legal. É possível responder essa pergunta apenas pensando em multiplicar por 100. E isso até os alunos podem fazer mentalmente, porque é só acrescentar 2 zeros no final do número, certo? Daí vai dar o resultado em hectares. Complete a escrita por extenso da medida da área da Amazônia Legal em hectares. Aí ele vai escrever por extenso qual é o valor, ok? Já no número 4, está escrito: com base nos dados do IBGE, o estado brasileiro de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 km². E o menor é o Sergipe, com área de 21.918 km² aproximadamente. Letra A. Em que estado você mora? Qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Isso vocês podem pesquisar na internet, né? Qual é a área do Paraná, certo? Qual é a diferença entre as áreas do maior e do menor estado brasileiro? Aí você vai fazer lá 1.559.147 menos 21.918, que são as áreas do menor e do maior estado brasileiro, certo? No número 5. Não, ainda tem mais uma pergunta, desculpe. Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. O que você pode concluir? Isso vai depender do que vocês pesquisarem, então a professora não pode responder. E daí na letra B, escreva por extenso a área do seu estado em quilômetros quadrados. Também vai depender, né, da pesquisa que vocês vão fazer. Na letra C, quantos hectares tem a área do Amazonas, do Sergipe e do seu estado? Vocês vão fazer um cálculo aí, né? Vamos pensar lá. 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, né? Dá 1 quilômetro quadrado. Quantos hectares vai ter? Lembrando que cada 1 hectare é 10.000 metros quadrados, certo? Então, prestem atenção como é que vocês vão fazer. No número 5, Mariana comprou um sítio com área de 2 hectares, ou seja, 20.000 metros quadrados. Vai manter 9.000 metros quadrados com mata nativa e usar 2.000 metros quadrados para fazer 2 casas e uma área de lazer. O restante será dividido igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura de hortaliças. Letra A. Quantos metros quadrados tem o sítio de Mariana? Isso a professora acabou de falar lá, ó. Se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, 2 hectares é 2 vezes 10.000. Então, ela vai calcular quanto que dá. Na letra B, represente na malha a seguir as áreas que Mariana terá no sítio, seguindo a legenda de cores. Considere que cada quadradinho vale 100 metros quadrados. Então, os alunos deverão pintar 20 quadradinhos de vermelho, 90 de verde e 30 de cada uma das outras cores. Então, prestem atenção, tá? Letra C. Quantos sítios iguais ao de Mariana serão necessários para completar 1 quilômetro quadrado? Isso é o mesmo que perguntar quantas vezes 2 hectares cabem em 100 hectares, que é 1 quilômetro quadrado. De modo geral, quantas vezes 2 cabem em 100? Então, vai dividir 100 por 2, certo? No número 6, Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho
mostrando o que gostariam de ter no terreno. Então, temos ali a área do Antônio, que é de 1 milhão de metros quadrados, e a área do Francisco, que é 1 quilômetro quadrado, o que, na verdade, é a mesma coisa, certo? 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, então, as duas áreas têm a mesma medida. Agora, a letra A. Observe os dois desenhos. Escreva um pequeno texto dizendo em que eles se parecem e em que eles são diferentes. Então, vocês vão observar as semelhanças e as diferenças. E vão escrever ali na letra A. Na letra B, na página 36. Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno. Veja a página anterior e complete a frase. Aí, quantos quilômetros quadrados tem a área lá do terreno, certo? E é igual a quanto em metros quadrados? Na letra C. No desenho de Francisco, metade do terreno foi prevista com mata nativa. Quantos metros quadrados tem essa área de mata? A quantos quilômetros quadrados essa área corresponde? Então, vocês vão fazer lá, ó, metade de 1 milhão de metros quadrados. Qual que é a metade de 1 milhão? E depois, qual que é a metade de 1 quilômetro? Qual que é a metade de 1? Certo? Lembrando que a metade de 1 é um número decimal, um número com vírgula, tá? Na letra D, marque X nas respostas corretas. A área de mata nativa no esboço de Antônio é menos de 1/4 do terreno. É como se pegassem o terreno e dividissem em 4 partes iguais e você vai ver se essa parte é menor que a quarta parte do terreno. Ou é menos da metade do terreno, ou é aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco. Observem o desenho lá e marquem X. Na letra E. Quantos hectares tem esse terreno? Se ele tem 1 quilômetro, né, de lado, ele tem 100 hectares. Respondam lá. No número 7. Esses 3 terrenos localizados na mesma rua estão à venda em uma imobiliária. Ó, o primeiro terreno ele é 60 por 80, o segundo terreno 160 por 30 e o terceiro terreno 120 por 40. Cada metro quadrado de terreno nessa rua custa R$10. Primeiro, vocês vão ter que calcular a área de cada um desses terrenos. Como é que vocês vão calcular? Multiplicando, né, as medidas dos lados. No primeiro terreno aqui, ó, o que vocês vão fazer? 60 vezes 80. No segundo terreno, vocês vão multiplicar 160 por 30. E no terceiro terreno, vocês vão multiplicar 40 vezes 120, ou 120 vezes 40, que dá no mesmo. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, lembrando disso. Aí, vão responder as perguntinhas. Cada metro quadrado de terreno nessa rua custa R$10. Letra A. Quanto custa o terreno mais caro? Vocês vão ter que calcular o preço de cada terreno, ou seja, você vai multiplicar lá 60 vezes 80. Vai dar o valor da área do terreno, certo? Aí você vai multiplicar por 10, porque cada metro quadrado custa R$10. Aí depois que vocês calcularem o de cada um, vocês vão comparar e vão dizer qual que é o mais caro. Na letra B, se alguém comprar os 3 terrenos, terá mais ou menos que 1 hectare? Então, vocês vão ter que somar as 3 áreas para ver se vai dar 10.000 metros quadrados ou não, né? Porque 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Então, vocês vão calcular quantos metros quadrados vai dar no total e vão ver se tem mais que 1 hectare ou menos que 1 hectare, certo? Então, espero vocês até a próxima aula.